Olá, graça e paz. Querido, meu tema com você hoje é urgente ou importante. Creio que todos nós já incorremos no erro de dizer que um dia de 24 horas é insuficiente para fazermos todas as coisas, todas as responsabilidades que nós temos para realizar durante aquele dia. E um dia Jesus contou a história de uma mulher. Aliás, essa história o impactou de tal forma que Jesus disse assim: olha, onde for pregado o evangelho, seja contada a história dessa mulher. Para você ver a importância que a história dessa mulher teve, Jesus pede para que fique registrado e que em todos os lugares onde o evangelho for pregado precisa ser contada a história dessa mulher. E eu quero usar exatamente como inspiração e como base desse tema e do nosso dia a história dessa mulher, porque certamente a história dessa mulher nos traz lições importantes, inclusive nos ajudando a perceber a diferença entre aquilo que é urgente e aquilo que é extremamente importante. Você deve lembrar, a Bíblia diz que essa mulher, ela vem diante de Jesus com o intuito de adorá-lo, e ela vem com um vaso de alabastro, de um mármore caro, né? O perfume precioso, o vaso precioso, e ela quebra esse vaso e ela derrama, ela coloca diante da presença de Jesus num ato de adoração. As pessoas que estão do lado, inclusive os discípulos, ficam perplexos com aquilo, inclusive considera a atitude daquela mulher um verdadeiro desperdício, porque o dinheiro que havia sido derramado, que havia sido perdido ali, poderia ser usado com outra finalidade. Inclusive, um dos argumentos que é colocado é exatamente esse dinheiro poderia ser utilizado para os pobres, para atender a necessidade dos pobres. E quando eu olho para essa história, eu vejo exatamente essas duas lições que podem nos ajudar a diferenciar aquilo que é urgente daquilo que é importante. E quando eu olho para esse texto, eu vejo duas importantes lições que ele nos apresenta, que ele nos ensina. A primeira diz respeito exatamente à preocupação com os pobres. Sabe, querido, longe de mim desconsiderar o valor e a importância dos trabalhos que são feitos, principalmente os trabalhos de assistência social, onde é atendido a necessidade dos pobres. As pessoas que eu mais amo na vida, algumas delas têm um peso muito forte e desenvolvem um ministério muito forte em relação a essa questão. Mas sabe, o próprio Jesus, quando ele está recebendo essa oferta da mulher, ele diz: olha, os pobres vocês sempre terão com vocês. E vocês sempre terão oportunidade de prestar serviço ao pobre, assistência ao pobre, mas a mim nem sempre tendes. Com essa afirmação, Jesus está nos dizendo: olha, é muito urgente a necessidade do pobre, é muito urgente a sua carência, é muito urgente que se levante pessoas que se dediquem a esse trabalho. Mas Jesus está dizendo com isso: olha, há coisas que são mais importantes. E a segunda lição, inclusive, que eu vejo nesse texto é exatamente essa. Sabe, querido, eu acredito que tanto quanto eu, você deva ter tantas urgências na sua vida, tantas coisas que precisam ser feitas. Muitas delas, com certeza, poderiam ser feitas por outras pessoas, mas às vezes a gente quer ser o protagonista e a gente quer fazer. Mas na verdade eu estou aqui nesse dia para dizer para você: olha, o que existe de mais importante na vida é exatamente o que Jesus nos ensina com essa história, com a qual ele diz: olha, em todo mundo precisa ser contada a história dessa mulher, porque essa mulher, ela faz a escolha pelas coisas mais importantes e não pelas coisas urgentes. E as coisas mais importantes que existem na vida é nós desfrutarmos da presença de Deus, é nós fazermos aquilo que Jesus disse, sabe, entra no teu quarto, tranca a porta e fala com o teu pai que em secreto te ouve, e o teu pai que em secreto te ouve vai te responder. Não há absolutamente nada nessa
nessa vida mais importante do que desenvolvermos um relacionamento profundo com Deus. E foi isso que essa mulher fez. Ela abriu mão de tudo aquilo que custou para ela, que custou um preço, um sacrifício. Ela quebra, ela se derrama diante do Senhor. O Senhor gosta daquilo, a ponto do Senhor falar: olha, conta a história dessa mulher. Eu espero que você e eu sejamos motivados, inspirados, e mais do que isso, que realmente decidamos mudar a nossa vida e deixando as coisas urgentes pelas mais importantes. E aí sim, depois que eu priorizar aquilo que tem prioridade, o meu relacionamento com Deus, aí sim eu vou poder não somente atender a necessidade do pobre, mas a necessidade de tantas pessoas que estão à minha volta, porque eu recebi de Deus, e porque eu recebi de Deus, então agora eu tenho para dar. Eu quero orar para que você possa colocar o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus em prioridade. Isso é o mais importante que eu posso fazer na minha vida, e eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos pela história dessa mulher, que é uma inspiração, e o que eu quero te pedir agora é que seja muito mais do que uma inspiração, seja uma decisão, seja uma escolha que cada um de nós vamos tomar nesse dia. Nós sabemos que há muitas coisas urgentes que precisam ser feitas, é fato, é verdade, mas nós queremos primeiro fazer aquilo que é mais importante. Aquilo que é mais importante é estar contigo, até porque estando contigo nós teremos o que dar para as pessoas que estão tão sedentas e necessitadas à nossa volta. Eu quero abençoar cada vida e cada família, e quero pedir: ajuda-nos a fazer as escolhas certas e a priorizarmos aquilo que de fato é importante. Que essa seja a nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe abundantemente, querido. Um forte abraço.